Mais de 90% dos motoristas com câmbio automático cometem pelo menos 3 erros todos os dias sem perceber. E cada um deles rouba meses, às vezes anos, da vida do carro. O problema é que o automático não quebra de uma vez. Ele avisa em silêncio. Quando você percebe, o orçamento passa fácil dos R$ 15.000. Se você quer que seu carro dure, economize dinheiro e evite o erro que quase todo mecânico vê toda semana, preste atenção agora. Mudar de ré para drive com o carro ainda em movimento. Parece inofensivo porque acontece rápido, quase automático quando você está com pressa. Você está saindo da vaga, vê um carro vindo e puxa a alavanca sem parar completamente. O que muita gente não entende é que, dentro do câmbio automático, existem embreagens internas e conjuntos de engrenagens que precisam parar totalmente o movimento antes de iniciar outro. Quando você faz essa troca em movimento, força o sistema a interromper um giro para começar outro no sentido oposto instantaneamente. Internamente, as embreagens se chocam com violência, o fluido hidráulico esquenta de forma brutal e partículas de material queimado se soltam. Cada vez que isso acontece, você cria desgaste invisível. O câmbio pode continuar funcionando normalmente por meses, mas o dano já começou. O resultado aparece depois como trancos, atraso nas trocas ou patinação, e aí a conta vem pesada, de alguns milhares até a perda total do câmbio. A solução é simples e gratuita. Pare completamente o carro antes de mudar a direção, sempre. Acreditar no mito do fluido vitalício. Parece lógico porque o manual diz que não precisa trocar em uso normal. O que não explicam é o que chamam de uso normal. Trânsito pesado, calor, subidas, viagens longas e paraeanda não são condições ideais. O fluido do câmbio é o que cria pressão, lubrifica, resfria e permite que as embreagens funcionem corretamente. Com o tempo, ele perde viscosidade, contamina com resíduos e deixa de proteger. Quando você roda milhares de quilômetros com fluido velho, as embreagens passam a depender dessa sujeira para não escorregar. Por isso, muitos carros começam a apresentar falhas justamente quando o fluido nunca foi trocado. O desgaste acontece aos poucos, sem barulho, sem luz no painel. Quando surgem sintomas, o dano já está avançado. O custo? Facilmente entre R$ 8.000 e R$ 20.000. A solução profissional é clara: trocar o fluido periodicamente, mesmo que o fabricante diga que é vitalício. Prevenção sempre sai mais barata que reconstrução. Ficar longos períodos parado em drive. Parece inofensivo porque o carro está parado, o pé está no freio e tudo parece sob controle. Mas por dentro, o conversor de torque continua trabalhando. Ele tenta empurrar o carro para frente enquanto o freio impede o movimento. Isso gera atrito, agitação do fluido e calor constante. Em dias quentes ou em filas longas, essa temperatura sobe rápido. Calor é o maior inimigo do câmbio automático. Ele acelera a degradação do fluido e reduz drasticamente a vida útil dos componentes internos. O desgaste não é imediato, mas acumulativo. Com o tempo, surgem trocas irregulares e superaquecimento. O prejuízo pode ser silencioso, mas caro. A solução é simples: em paradas longas, coloque em parque ou desligue o carro. Em sinais rápidos, drive é aceitável. Em espera longa, não. Colocar o carro em P antes de parar completamente. Parece apenas um detalhe de pressa. Você escuta um pequeno clac e segue a vida. Esse som é o pino de estacionamento tentando travar um conjunto de engrenagens ainda em movimento. Essa peça foi feita apenas para impedir que o carro role parado, não para frear o veículo. Quando você força isso repetidamente, o pino pode lascar, entortar ou quebrar. O problema é que essa peça custa pouco, mas fica dentro do câmbio. Para trocar, é necessário desmontar tudo. Um erro de segundos pode gerar horas de mão de obra e milhares de reais em conserto. A solução correta é sempre a mesma: pare totalmente o carro, segure no freio, e só então engate o parque. Simples, rápido e barato. Erro número 5. Não usar o freio de estacionamento ao parar. Para muita gente, engatar o câmbio em P parece suficiente. O carro não se move, então está tudo certo. O problema é que essa sensação de segurança é enganosa. Dentro do câmbio automático existe uma pequena peça metálica chamada trava de estacionamento, um pino projetado apenas para impedir que o carro role quando já está completamente parado. Ele não foi feito para segurar o peso do veículo, muito menos em inclinações. Quando você estaciona sem usar o freio de mão, todo o peso do carro fica pressionando esse pequeno componente interno. Com o tempo, isso cria tensão constante, desgaste e folga.
O primeiro sinal costuma ser dificuldade para tirar o carro do P, aquele tranco seco quando você solta o freio. Internamente, isso significa que a trava está sofrendo além do limite. Se essa peça lascar ou quebrar, o reparo exige desmontar grande parte do câmbio, mesmo sendo um componente barato. O custo está na mão de obra, não na peça. A solução profissional é simples e deveria ser um hábito automático. Pare o carro, mantenha o pé no freio, coloque em neutro, acione o freio de estacionamento e só então engate o P. Assim, o peso do carro fica no freio, não dentro do câmbio. Agora, atenção total aqui. Se você já cometeu esse erro do freio de estacionamento, o próximo é ainda pior, e quase todo motorista faz pelo menos uma vez na vida. É o tipo de hábito que não quebra o câmbio na hora, mas planta um problema que explode meses depois, quando ninguém mais lembra do que causou. Se você acha que nunca ficou atolado ou que isso não acontece com você, é exatamente aí que mora o perigo. Nos próximos minutos você vai entender por que tantos câmbios morrem fora da oficina, sem aviso, e como evitar um prejuízo que facilmente passa de 5 dígitos. Erro número 6. Acelerar forte com o carro atolado ou sem tração. Quando o carro fica preso na lama, areia ou neve, o instinto manda acelerar. Parece lógico, mais força para sair. Só que, para o câmbio automático, isso é um dos piores cenários possíveis. Internamente, as embreagens tentam transferir torque para rodas que não conseguem tracionar. Elas começam a escorregar repetidamente, gerando calor extremo em poucos segundos. O fluido de transmissão, que deveria lubrificar e resfriar, entra em superaquecimento e perde suas propriedades. Esse calor excessivo queima material de fricção, cria resíduos metálicos e contamina todo o sistema. O motorista muitas vezes sai do atoleiro achando que deu certo, mas o dano já foi feito. Dias ou semanas depois surgem patinação, trancos e falhas. Em casos extremos, o câmbio simplesmente para de funcionar. O custo pode facilmente ultrapassar o valor do carro mais antigo. A solução correta é controle e paciência. Use movimentos suaves entre ré e drive para criar balanço, acelere levemente e utilize ajuda externa como tapetes, galhos ou areia. Força bruta nunca funciona com câmbio automático. Erro número 7. Sair dirigindo forte com o câmbio ainda frio. Muita gente ouviu que carros modernos não precisam aquecer, e isso é verdade para o motor. Mas o câmbio automático é outro sistema. O fluido de transmissão, quando frio, fica mais espesso e demora mais para circular corretamente pelos canais internos. Quando você liga o carro e sai acelerando forte logo em seguida, as embreagens internas trabalham com lubrificação inadequada. Isso gera atrito excessivo, trocas bruscas e desgaste silencioso. Em regiões frias ou nas primeiras horas da manhã, esse efeito é ainda mais agressivo. O câmbio pode até parecer normal, mas internamente o dano está se acumulando. Com o tempo, surgem atrasos nas trocas e sensação de engasgo ao acelerar. O motorista raramente associa isso ao hábito diário de sair com pressa. A solução é simples e não custa nada. Ligue o carro, aguarde cerca de 1 minuto e dirija suavemente nos primeiros quilômetros. Isso permite que o fluido atinja a temperatura ideal e protege todo o sistema interno. Erro número 8. Colocar o câmbio em neutro em todo o semáforo. Muitos motoristas acreditam que colocar em neutro nos sinais é uma forma de descansar o câmbio. A intenção é boa, mas o efeito é o oposto. Toda vez que você sai do D para o N e depois volta para o D, o câmbio precisa engatar e desengatar embreagens internas. Esse processo cria atrito, desgaste e microimpactos que se repetem dezenas de vezes por dia. Os câmbios automáticos modernos são projetados para ficar em D enquanto o carro está parado por curtos períodos. Eles já foram calculados para isso. O vai e volta constante só acelera o desgaste das superfícies de fricção. Com o tempo, o resultado aparece em forma de trancos ao engatar e respostas mais lentas. O motorista acha que é a idade do carro, quando na verdade é hábito errado. A solução correta é simples. Em paradas curtas, mantenha em D com o pé no freio. Em paradas longas, como congestionamentos severos ou filas demoradas, use o P. Neutro só deve ser usado quando realmente faz sentido. Erro número 9. Andar frequentemente com o tanque na reserva. À primeira vista, isso parece não ter qualquer relação com o câmbio automático. O carro anda, o motor funciona e nada parece errado. O problema é que, nos carros modernos, quase tudo está interligado. Rodar constantemente com pouco combustível faz a bomba trabalhar superaquecida, forçando o sistema elétrico e criando variações de pressão.
Essas variações afetam sensores e módulos que conversam diretamente com o câmbio automático. O resultado são leituras inconsistentes de carga e torque, fazendo o câmbio trocar marchas fora do momento ideal. Internamente, isso gera trancos, microimpactos e desgaste acelerado das embreagens. Além disso, falhas momentâneas de alimentação podem causar hesitação, que o câmbio interpreta como necessidade de correção brusca. O motorista sente apenas um desconforto leve, mas o dano está sendo acumulado todos os dias. Com o tempo, surgem falhas difíceis de diagnosticar e custos elevados de manutenção. A solução é simples e preventiva: evite rodar constantemente na reserva. Combustível não é só autonomia, é estabilidade para todo o sistema do carro. Erro número 10. Acelerar forte em toda arrancada. Muitos motoristas acreditam que arrancadas fortes não causam problemas porque o carro aguenta. E realmente aguenta, por um tempo. O que não se vê é o esforço interno que isso exige do câmbio automático. Cada arrancada agressiva força o conversor de torque a multiplicar força ao máximo e exige que as embreagens internas segurem uma carga elevada instantaneamente. Esse impacto gera calor e desgaste acelerado. O fluido começa a se degradar mais rápido, perde viscosidade e contamina o sistema com resíduos de fricção. O problema não aparece de um dia para o outro. Ele se acumula. Depois de meses ou anos, surgem patinação, trocas atrasadas e sensação de perda de força. Quando isso acontece, o reparo já não é simples. O custo pode facilmente chegar a valores que assustam qualquer motorista. A solução profissional é adotar acelerações progressivas. Câmbio automático funciona melhor com suavidade. Ele foi projetado para conforto e durabilidade, não para impacto constante. Erro número 11. Rebocar peso acima do recomendado pelo fabricante. O carro até consegue puxar, então parece que está tudo bem. Esse é um dos erros mais comuns e mais caros. O câmbio automático é uma das primeiras peças a sofrer quando o veículo trabalha acima do limite. Internamente, o conversor de torque permanece em esforço contínuo, o fluido superaquece e as embreagens trabalham sob pressão constante. Mesmo trajetos curtos podem causar danos sérios. O problema é que, muitas vezes, o motorista não percebe nada no momento. O câmbio continua funcionando normalmente. Semanas depois, começam os sintomas: trocas irregulares, cheiro de fluido queimado, trancos e perda de desempenho. Em muitos casos, o dano já é irreversível. O custo pode ser uma reconstrução completa. A solução correta é sempre respeitar o limite de reboque do fabricante. Se o uso de reboque for frequente, a instalação de um radiador auxiliar de transmissão deixa de ser opcional e passa a ser essencial. Erro número 12. Ignorar pequenos sinais de problema no câmbio. Esse é um dos erros mais perigosos porque parece racional. O carro ainda anda, então você continua dirigindo. Um pequeno tranco aqui, um atraso ali, nada grave. Só que o câmbio automático sempre avisa antes de falhar de vez. Esses sinais indicam desgaste interno, fluido degradado ou falhas de pressão. Continuar rodando nessas condições faz com que o problema pequeno se transforme em um dano estrutural. O fluido se contamina ainda mais, partículas metálicas se espalham e embreagens começam a escorregar. Quando o motorista finalmente procura ajuda, muitas vezes já é tarde. Um simples ajuste vira uma reconstrução completa. O custo sobe de forma exponencial. A solução é simples e inteligente. Qualquer mudança no comportamento do câmbio deve ser investigada imediatamente. Diagnóstico precoce salva o câmbio e o bolso. Antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se esse alerta já te fez lembrar de algum tranco, atraso ou comportamento estranho do seu carro, deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais motoristas que estão prestes a cometer esses mesmos erros sem saber. E para você, é um sinal simples de que esse tipo de conteúdo técnico, direto e sem enrolação, vale a pena continuar. Erro número 13. Dirigir em alagamentos ou água profunda. Para muitos motoristas, o maior medo ao passar por água é o motor aspirar líquido. O que quase ninguém considera é o risco silencioso para o câmbio automático. Todo câmbio possui respiros de ventilação que servem para equalizar a pressão interna quando o fluido aquece e esfria. Quando você atravessa a água acima do nível seguro, esses respiros podem sugar água para dentro do sistema. A partir desse momento, o problema é grave. A água não lubrifica, não protege e não dissipa calor como o fluido de transmissão. Internamente, as embreagens perdem eficiência, componentes metálicos começam a oxidar e o fluido se contamina rapidamente. Em alguns casos,
Uma troca imediata do fluido pode salvar o câmbio. Em muitos outros, o dano já é profundo e irreversível. O motorista muitas vezes só percebe semanas depois, quando surgem trancos, patinação e falhas nas trocas. O custo de recuperação pode ser altíssimo, chegando à substituição completa do câmbio. A solução é simples e preventiva: evite atravessar alagamentos. Se a água passou do meio da roda, o risco já é grande. Quando não há certeza da profundidade, não arrisque. Erro número 14. Fazer burnouts e brincadeiras com o câmbio automático. Queimar pneu, acelerar parado ou fazer demonstrações de força pode parecer divertido e inofensivo. O problema é que o câmbio automático não foi projetado para esse tipo de abuso. Diferente do manual, ele depende de embreagens internas banhadas em fluido para transferir potência. Quando você acelera forte com o carro parado ou com rodas travadas, essas embreagens começam a escorregar violentamente. O calor gerado é extremo e quase instantâneo. O fluido entra em colapso térmico, perde suas propriedades e se contamina com resíduos de fricção. Mesmo que o carro continue andando normalmente depois, o dano já está feito. Cada brincadeira dessas encurta drasticamente a vida útil do câmbio. Em carros mais antigos, o prejuízo pode ultrapassar o valor de mercado do veículo. A solução é direta e sem rodeios. Se o carro é automático, evite esse tipo de uso. Ele foi feito para conforto, suavidade e durabilidade, não para impacto extremo. Erro número 15. Acreditar que o câmbio vai avisar claramente antes de quebrar. Esse erro é mais mental do que mecânico, e talvez o mais caro de todos. Muitos motoristas acreditam que o câmbio vai dar um aviso claro, uma falha grave ou um barulho alto antes de quebrar de vez. A realidade é o oposto. Câmbios automáticos modernos são extremamente eficientes em mascarar problemas. Eles continuam funcionando mesmo com desgaste interno avançado. Quando sintomas ficam evidentes, o dano já está espalhado por todo o sistema. Nesse estágio, uma simples troca de fluido não resolve mais. O que poderia ter sido um ajuste ou manutenção preventiva vira uma reconstrução completa. O custo é alto, o tempo de reparo é longo e a frustração é enorme. A solução é mudar a forma de pensar. Câmbio automático não quebra de repente. Ele morre aos poucos, em silêncio. Quem entende isso economiza muito dinheiro. No fim das contas, quase todos esses erros têm algo em comum. Eles parecem pequenos, rápidos, inofensivos. São hábitos do dia a dia, feitos sem pensar. Mas o câmbio automático não falha por causa de um único erro. Ele falha pela soma deles. Cada tranco ignorado, cada troca feita com pressa, cada hábito errado adiciona desgaste invisível. A boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Pequenas atitudes corretas, repetidas diariamente, fazem um câmbio durar centenas de milhares de quilômetros. Dirigir um carro automático não exige habilidade extra. Exige consciência. Entender que ali existe um sistema complexo, sensível ao calor, ao impacto e à negligência. Quem respeita isso, raramente enfrenta problemas. Quem ignora, paga caro. E se esse tipo de explicação está te ajudando a enxergar erros que quase ninguém comenta, se inscreve agora no canal. Aqui a ideia não é opinião, é experiência de oficina, erro real de motorista real e dinheiro que dá para economizar antes de ir embora na plataforma do guincho. Se você quer fazer seu carro automático durar mais, evitar prejuízo escondido e entender o que realmente acontece por dentro da máquina, esse conteúdo é feito para você. Se inscreva no canal, porque o próximo vídeo pode te poupar milhares de reais, e isso não é exagero.